pedras de Sílio, Roma e Edom cobrem a pupila, apagam o dom. O ninho de Caim, a base da dor, um mundo que anseia por mais amor. O fermento do ego, o pão do poder, sustenta a sombra, nos faz esquecer. Fazer o ego chegar ao fim dessa longa noite, dessa escuridão. Essa é a chave da redenção. A liberdade vai chegar quando a massa pura em nós reinar. Providência nos guiar, direito encher-se de esquerdo a julgar. Somos a pupila, o ponto focal, pra refletir a luz universal. Mas a visão, turva pelo mal, esconde o sagrado. Fazer o ego chegar ao fim dessa longa noite, dessa escuridão. Essa é a chave da redenção. A liberdade vai chegar quando a massa pura em nós reinar. Batalha externa é dentro de nós. Ouvir do Criador a verdadeira voz, limpar os chametes em cada coração, é o nosso ato no Tikkun Olam, de parceiros a criadores da paz. Fazer o ego chegar ao fim dessa longa noite, dessa escuridão. Essa é a chave da redenção. A liberdade vai chegar quando a massa pura em nós reinar. Se quebra, a luz voltará. A perna se quebra, a luz reinará. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no Deep Dive. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante mesmo. São trechos que falam da anatomia do exílio e redenção na Kabbalah. A fonte principal, claro, é o Zohar, né? Um texto fundamental. E a nossa ideia aqui é tentar mergulhar na estrutura espiritual por trás desses conceitos, exílio, redenção. O que o Zohar revela sobre a anatomia disso tudo? Como funciona num nível mais, assim, profundo? São conceitos complexos, né? Cheios de símbolo. Vamos tentar clarear isso juntos. Exato. E um ponto de partida bem importante no Zohar é que a redenção, ela não é passiva. Não é algo que só acontece com a gente, sabe? Uhum. É descrita como um processo ativo, quase arquitetônico mesmo. Tem duas fases principais.
Uma, digamos, de desconstrução, de limpeza, Certo? e a outra de construção, de edificar algo novo. E a chave para navegar nisso, segundo os textos, está em entender a nossa própria natureza interior. Interessante essa imagem, né? Arquitetura espiritual. Desconstruir para depois construir. O material começa falando de quiná, que é traduzido como ninho. O que esse símbolo representa nesse processo todo? É o começo da construção ou é algo a ser desfeito? Quiná é uma metáfora bem rica. Representa a Shekinah, sabe? A presença divina aqui imanente. Ok. Imagina um ninho se preparando para receber a luz infinita. É um símbolo de potencial para conexão, um espaço seguro de nascimento espiritual. Só que, como a gente vai ver, esse ninho pode acabar distorcido, né? E aí? Aí que entra a necessidade de retificar, de consertar. Entendi. Um potencial que pode ser corrompido. Isso me leva para outra figura que aparece muito no texto, Caim. E fala-se bastante em quebrar a perna de Caim. Quem é Caim nesse contexto da Cabala? É mais que o personagem bíblico, né? Ah, muito mais. Na Cabala, Caim representa a raiz espiritual de um desequilíbrio cósmico fundamental mesmo. Certo. A palavra em hebraico relacionada, Cana, ela se conecta com Quinhã, que significa aquisição, posse. Posse. Isso, então ele simboliza aquele desejo egoísta primordial, sabe? A consciência que foca só no eu, em adquirir para si. E a perna, metaforicamente, claro, Sim, sim. é o fundamento, é a base que sustenta essa consciência de Caim, esse foco na posse para si. Então, quebrar a perna de Caim não é literal, né? Imagino que não. Qual o sentido profundo disso? Um olã. Tikkun Molan. É. E o ponto-chave é que isso muda a forma como a gente encara a luta contra o mal. Não é uma força externa invencível, sabe? É algo que tem um fundamento, uma perna, que pode ser quebrada se você atacar a raiz, que é o egoísmo. Faz sentido. Isso torna a tarefa mais interna, focada no trabalho espiritual de cada um, de desmontar o próprio ego que sustenta as negatividades. Aquele princípio do foi o meu poder e a força da minha mão que fizeram isso. Essa ideia de Caim como o desejo de posse me faz pensar como isso aparece hoje, né? Talvez na cultura do consumo ou na busca por status. É uma leitura válida a partir do texto. Com certeza, totalmente válida. Embora o Zohar use figuras arquetípicas, a dinâmica que Caim representa, essa consciência de aquisição egoísta, ela é super atual, né? Atemporal. É verdade. A gente vê em muitas manifestações, individuais, coletivas. O texto foca na raiz espiritual, mas as ramificações são bem concretas, bem reconhecíveis no nosso mundo. E esse trabalho interno, então, de quebrar a perna de Caim, de lidar com o egoísmo, ele tem consequências diretas, certo? O material até fala que o Eterno não nos deixará devendo nada. Como assim? Sim, é a lei de causa e efeito espiritual em ação. Cada ato, seja interno ou externo, ele gera frutos. Ok. Para quem é justo, as ações alinhadas com o bem, elas geram galardão, que é a recompensa espiritual. Agora, para o iníquo, as ações negativas geram trabalho. As consequências, o fardo dessas ações, sabe? E isso se manifesta de um jeito particular, especialmente no tempo da redenção. O Zohar até cita Isaías, capítulo 40, versículo 10, para ilustrar isso. Ele diz que, na redenção final, Deus traz consigo tanto o galardão quanto o resultado das ações negativas. Ou seja, ele conecta a superação do mal, desse princípio de Caim, com a revelação total da soberania divina. Parece um paradoxo interessante que o texto traz, porque normalmente a gente pensa no exílio como algo só negativo, um castigo, né? Mas o Zohar apresenta como uma preparação necessária para a construção do terceiro templo. Como a gente junta essas duas ideias? Isso desafia um pouco a nossa lógica linear, né? Mas para o Zohar, o exílio não é só castigo. Ele é parte daquele processo de duas etapas que a gente falou: desconstrução e construção. Certo, as duas fases. Isso.
primeiro precisa remediar a fundação da impureza que está ligada àquela distorção do ninho, da Kitná, pelo egoísmo de Caim. Essa é a fase de desconstrução, entende? De limpar a base que foi corrompida. Ok, limpar primeiro. Exato. Só depois dessa retificação é que se torna possível construir um novo lugar para a santidade, que é simbolizado pelo terceiro templo. Então, a redenção não é apagar o passado, é retificar, é elevar a realidade, mesmo aquela que passou pelo exílio. Entendi. E essa ideia do egoísmo como a base que precisa ser desconstruída, ela é aprofundada com outro termo, Malhut. O que significa isso aqui nesse contexto? Malhut literalmente é reino. Só que, nesse contexto específico aqui do Zohar, é usado para descrever a própria fundação do sistema da impureza. É como se fosse o reino construído sobre o princípio do egoísmo. Ah, o reino do egoísmo. Isso, a perna de Caim, a base dessa consciência egoísta, é identificada simbolicamente com Esau. E na tradição cabalística, Esau representa Édom e, por extensão, Roma. Forças que são vistas como a personificação desse princípio de dominação, de aquisição. Entendi a ligação. E a palavra hebraica Caná, ligada a Caim, é interessante porque pode significar tanto ninho, como a gente viu, quanto caniçal, o que sugere uma origem, uma base. E está perto de Caim, que é violência. Mostra como esse egoísmo opera por subjugação, né? Então, se Malhut, nesse sentido negativo, é o reino do egoísmo que precisa ser desfeito, qual seria o oposto? O que representa a base para a nova construção? O oposto direto seria a consciência pura, né? A essência espiritual que é livre do ego. E isso é simbolizado pela matzá. A matzá, o pão ázimo de Pêssar. Exatamente. A matzá representa a nutrição espiritual pura, sem o fermento do egoísmo, da arrogância. É como se fosse o material essencial para a fase de construção, para reerguer o espaço sagrado dentro da gente e, simbolicamente, no mundo como o terceiro templo. Certo. É a antítese direta da consciência de Caim e desse Malhut impuro. Entendido. Então a gente desconstrói a base egoísta, Caim, Malhut impuro, para construir com a pureza, matzá. Agora, o material parece que dá uma virada, né? Começa a focar na visão, na providência divina, ou Hashgagá. Como isso se encaixa nessa dinâmica toda? É uma transição bem lógica, na verdade. Se o egoísmo, o Malhut negativo, é o que causa o problema e meio que obscurece a realidade, como que o Zohar descreve a visão divina, ideal, a providência, a Hashgagá, quando não tem esse bloqueio. Certo. Como seria a visão clara? O direito, que supervisiona com Chesed, misericórdia, bondade. Ok, olho direito. Misericórdia. E o esquerdo com Gevurá, rigor, julgamento. Olho esquerdo, rigor. E a pupila. O texto fala da pupila? Sim, a pupila, Bat Ain, em hebraico, que significa literalmente filha do olho. Ela é o ponto focal. O foco. Isso. Ela representa a manifestação de Malhut, o reino, mas aqui no sentido positivo, entende? O canal através do qual a presença divina se revela no mundo. E nesse simbolismo, Israel é descrito como a pupila do mundo. Ah, interessante. O veículo principal para que essa luz da providência seja percebida por todos. Então, Malhut tem essa dualidade. Pode ser o reino impuro do egoísmo ou pode ser o canal da presença divina. E quando esse canal, essa pupila, é bloqueado, aí a gente volta para o exílio de novo. Exatamente. Quando a pupila cumpre a função dela, a visão é clara. Mas o Zohar pergunta, o que acontece quando ela é bloqueada? E aí ele introduz outra metáfora, as pálpebras. Em hebraico, panim, que também significa face, rosto. Pálpebras. É. O exílio se manifesta como duas pálpebras que cobrem a pupila, que ocultam a luz da providência. E essas pálpebras são identificadas com as forças históricas e espirituais do exílio Roma, associada a Edom-Esaú, e o Império de Ismael. São os poderes que obscurecem a percepção da realidade divina. E essa obstrução, essas pálpebras, tem de novo uma ligação com comida. O texto menciona hametz. Sim, o simbolismo da comida volta com força total. Hametz, ou chametz, é o pão fermentado, né?
o oposto da matzah. Certo, fermentado. Ele simboliza a corrupção, a arrogância, o ego inflado, a própria essência espiritual do egoísmo que causa e sustenta o exílio. As pálpebras, na verdade, são a manifestação desse hametz espiritual. Entendi. As pálpebras são o hametz. Exato. Enquanto o hametz, as pálpebras, cobrem a pupila, a luz não é vista claramente. O trabalho espiritual, portanto, é remover essas pálpebras, o que significa, na prática, limpar o fermento do egoísmo de dentro da gente. Uau! É muita coisa, né? Muitas camadas de simbolismo. Como a gente pode trazer isso para um entendimento mais prático? Qual seria a aplicação desses ensinamentos no dia a dia? Olha, o ensinamento aponta para um trabalho espiritual que é profundamente pessoal, íntimo até, mas que tem um impacto coletivo gigantesco. A visão que o Zohar apresenta é que a gente vive numa realidade que muitas vezes é dominada pela consciência do hametz, do egoísmo ligado àquela raiz de Caim, lembra? Sim. A tarefa principal, então, é primeiro reconhecer esse inimigo interno, depois se tornar um agente ativo da matzah, da pureza, da consciência não egoísta, lutando contra o hametz dentro de si mesmo. Certo. Aquela limpeza física do hametz que se faz antes de Pessach, ela é um ritual anual que simboliza esse processo contínuo e muito mais profundo de Tikkun Olam, a retificação do mundo através da retificação pessoal. Então a mensagem parece ser que a nossa vida cotidiana, com as lutas internas que a gente tem, pode ser vista como uma preparação constante para uma libertação maior, tipo um Pessar cósmico. Aquela batalha que parece tão privada, né? Contra o próprio ego. Na verdade, segundo essa visão, uma contribuição direta para a redenção coletiva. Ao purificar o nosso próprio domínio interior, do fermento do egoísmo, do hametz, a gente se torna parceiro do Criador na tarefa de abrir os olhos do mundo para a luz divina. Abrir os olhos do mundo. Uma luz que o Zohar insiste sempre esteve lá, só está velada, esperando para ser percebida. Isso deixa a gente com uma reflexão final bem poderosa, né? Sim, com certeza. Talvez valha a pena a gente pensar um pouco como que essas batalhas diárias, que parecem pequenas, contra o nosso egoísmo pessoal, o nosso hametz interno, como elas podem ser, na verdade, as alavancas que, coletivamente, ajudam a erguer as pálpebras do exílio espiritual do mundo. E como que o ato de reconhecer o princípio de Caim, aquele desejo de posse egoísta, nas nossas motivações de todo dia, como isso pode transformar radicalmente o jeito que a gente encara as nossas ações e as consequências que elas, inevitavelmente, vão gerar. É algo para se pensar, né? A luz se esconde, a redenção espera nos olhar a verdade, a nova era. Pálpebras de exílio, Roma e Edom, cobrem a pupila, apagam do ninho de Caim.
dessa escuridão.